Irmãos, paz e graça da parte do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar no início do ano. Desliga esse ventilador para mim, por favor. Não vai me atrapalhar. Vai ser mais um bate-papo e uma reflexão entre nós. Nós vamos falar sobre Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 32 em diante, nós vamos falar. Nós vamos falar da cruz. Muitos cristãos servem a Deus, muitos cristãos sabem o que quer dizer a palavra cristão, mas muitos cristãos não querem carregar a sua cruz. Amém? Porque a cruz tem um peso, ela é pesada, não é fácil. A caminhada com Deus, ela é difícil, mas ela é valorosa, porque Deus sempre dá e sempre dará a vitória para aqueles que são fiéis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas, versículo 32 de 23 de Lucas: E também conduziam outros dois que eram maus feitores, para com eles a serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Já abra para mim o Salmo 22. Hoje nós vamos usar bastante o Celotex. Eu queria ler para vocês também umas anotações que fiz. Pode sentar aqui. A Bíblia nos narra em Filipenses 2:6 que o Senhor Jesus destituiu-se da sua glória para viver entre os pecadores. Jesus renunciou à epopeia sagrada de sua glória. Jesus abdicou do palácio de cristal. Jesus despiu-se de viver nas mansões celestiais com o Pai, para viver com os pecadores. Deixou de viver com os anjos e a sempiterna adoração das miríades que lhe serviam, pois está escrito em Provérbios 8:22 as seguintes palavras:
No princípio, o Senhor me possuía, ante as suas obras mais antigas. Quando Ele fundava os cosmos e os mundos, ali estava eu. Eu era o seu aluno, o seu engenheiro, e fogado com Ele nas suas delícias. O que é glória? É uma palavra que se traduz a excelência da dignidade divina de ser Deus. Nenhum homem pode receber glórias. Estava eu no 30º ano, entre os cativos de Babilônia. De repente o céu se abriu e vi uma visão de Deus. Um homem vestido de linho fino, que era o próprio Jesus, e puxou-me pelos cabelos de minha cabeça e levantou-me para junto da beira do rio Lai. E ali vi uma roda em meio da outra roda. Ao andar eu andava elas, ao parar eu parava elas. Elas tinham olhos por dentro e por fora, e era das cores âmbar. Âmbar são duas cores: amarelo fogo ou verde esmeralda. Amém, igreja? O Senhor Jesus tinha passado a Páscoa com seus discípulos. Ali ele fez a Santa Ceia, que ontem nós tivemos a oportunidade de relembrar o ato. E nessa Santa Ceia, Jesus dizia: um dentre vós há de me trair. E os discípulos se questionaram: mas mestre, quem poderia ser? Por acaso sou eu? E Jesus respondeu: aquele que meter a mão no prato comigo, esse há de me trair. Muitas das vezes, irmãos, os que nos traem são aqueles que comem a nossa mesa. Muitas das vezes as pessoas que a gente mais ama, aquele a qual dedicamos a nossa vida inteira, damos o melhor, fazemos tudo para ajudar, são essas pessoas que nos traem. O Senhor Jesus sentiu isso na sua carne, porque quando Ele era Deus, Ele renunciou toda a sua glória, como nós acabamos de ler. Ele renunciou tudo aquilo que Ele era, para ser um homem, meio Deus e meio homem, ou seja, 50% de cada, ou 100%, como diz as Escrituras. Jesus é filho do homem porque é homem, mas é filho de Deus porque também é Deus. E você me pergunta como explicar isso, irmão Luiz? Isso é uma incógnita. Como pode um Deus viver entre os homens? Como pode um Deus estar no ventre de uma mulher ou nascer dela? Vocês percebam que o nascimento de Jesus é algo anormal, sobrenatural, porque não teve participação de nenhum homem. E é impossível uma mulher fecundar um óvulo sem que o homem tenha participação. Mas a glória de Deus envolveu aquela jovem chamada Maria. Tinha por volta de 15 a 16 anos, sabia muito pouco da vida, e já tinha uma responsabilidade de ali criar o Filho de Deus. E ela foi prometida a um homem. Em visita à sua prima, o seu ventre se alegrou quando viu a gravidez de sua prima, porque no ventre da sua prima estava João, o Batista. A Bíblia diz que o Espírito Santo tocou nas crianças, e elas se alegraram, e se agitaram no ventre de suas mães. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso, presbítero? Nessa noite, eu quero dizer que o Espírito Santo é aquele mesmo que te convence do seu erro, mas também é aquele mesmo que te alegra o coração quando você é fiel a Deus. Porque aquele que é fiel a Deus é o que o pastor acabou de dizer:
Muitas das vezes nós vemos o nosso irmão recebendo uma bênção, e a gente fica perguntando: e eu, Deus? Eu estou esperando há anos, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho pagado o preço, eu tenho orado, eu tenho te buscado de madrugada, e até agora o Senhor não respondeu, o Senhor não falou comigo. O silêncio de Deus, irmãos, significa não que Ele não está do seu lado. O silêncio de Deus significa que você está sendo aperfeiçoado. A bênção precisa do aperfeiçoamento do homem e da mulher para se manifestar. Muitas das vezes vocês não entendem, mas a bênção ela começa no reino espiritual, para vir para o reino natural. Ela começa lá, e muitas das vezes nós queremos o natural, mas não fazemos o espiritual. O Senhor te pergunta: tem feito a minha obra? Tu tem pagado o meu preço? Tu tem carregado a cruz que eu lhe dei? Porque todos que são discípulos de Jesus, Ele disse: se vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Como posso eu seguir a Jesus sem ter as marcas da cruz na minha vida? Como posso eu servir a um Deus se as marcas da cruz não me acompanham? Amanhã você vai ter que dar testemunho. Amanhã você vai ter que falar do que você é na casa de Deus. As pessoas vão querer ver algo diferente em você, mas para que elas possam ver, tem que ter a marca da cruz. Ninguém chega por acaso, ninguém é por acaso. Você quer ter e ser como o pastor ensina, mas para você ser, você tem que servir, e para você ter, você tem que pagar o preço. Amém, igreja? Glória a Deus. Não existe conquista sem uma luta e sem um preço. João Batista, que aqui estávamos falando no ventre de Isabel, quando encontrado com Maria, as crianças se alegraram. Por quê? Porque cada um tinha uma missão a cumprir na terra, cada um tinha uma cruz. Você acha que se Isabel e Zacarias soubessem que seu filho ia ser decapitado lá na frente, permitiriam que ele fizesse a obra de Deus? O que você me diz? É o preço. A Bíblia diz que o Senhor Jesus respondeu para João que nenhum filho nascido de mulher é maior do que João Batista. Por quê? O preço. Evangelho é sangue, Evangelho é lágrimas, Evangelho é noites de oração, Evangelho é pagar o preço de joelho. É por isso que você paga o preço, e muitas das vezes o inimigo se levanta contra a sua vida, porque Deus está vendo o seu esforço. A mão dele está estendida para você, filho e filha. Não desanime, não deixe de pagar o seu preço, não deixe de carregar a sua cruz, porque o inimigo está colocando empecilho. Não, Jesus te diz: siga-me, anda em minha direção, não pegue atalho, porque no atalho está a serpente, no atalho está as pedras, no atalho tem o espinho. É bem verdade que direto nós vamos enfrentar os pedregulhos, nós vamos enfrentar espinhos também, mas com Jesus a vitória é certa. Com Jesus sabemos que vamos vencer, porque Deus é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Não deixe de seguir o seu Deus por ninguém, por nada e por nenhum tipo de obstáculo. Qual é a muralha que está sobre ti? É a muralha de Jericó? Deus derruba. Por acaso é o mar vermelho que está diante de você? Deus o abre. As águas que você vai beber estão amargas? Deus restaura. É os amalequitas que estão no seu caminho? Foram os amalequitas que não permitiram que você passasse? Deus risca o nome dos amalequitas da história.
Mas você vai vencer porque Deus é na sua vida. Se você crê, dê um glória a Deus. Aleluias. Eu creio, irmãos. Eu estou tomando posse da minha vitória. Irmão Alcides, não temas, não desista, não abaixe a cabeça. Marche, marche e marche em nome de Jesus. O inimigo está tentando, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. A Bíblia nos conta que com Jesus foram para o sacrifício 2 homens, merecedores dos seus feitos. E eu faço uma pergunta para os irmãos: que beleza havia em Jesus para ser considerado um rei naquele momento? Qual era o brilho que estava sobre ele? A Bíblia narra que carregando a cruz, Jesus caiu 3 vezes. A primeira vez que ele caiu, as suas forças o levantaram. A primeira vez que você cair, você ainda tem força para levantar. Mas a Bíblia diz que houve uma segunda vez. E na segunda vez, Jesus, mais uma vez, ajudado pelo teu Pai, levantou. Os seus joelhos já estavam machucados, porque era 150 quilos de cruz. E quando ele caiu, ele caía com os joelhos nas pedras. Vocês sabem que eram aquelas pedras paralelepípedo naquele local. O pastor esteve lá, sabe disso. Quando Jesus caiu com a cruz, com 150 quilos, ele passa no mínimo para 300 quilos. Ao bater o joelho no chão, as suas forças começaram a esfalecer. Ele não tinha mais como carregar a cruz, mas Jesus não desistiu. E ele diz para você: está pesada a cruz, crente. Você caiu, 7 vezes o justo cai, 7 vezes Deus levanta. Amém, igreja? Glória a Deus. É o Deus que você serve. E na terceira vez, Deus envia um anjo. Através do Espírito Santo, um soldado determinou que Simão Cirineu pegasse a cruz. Não se preocupe, se a cruz está pesada, Deus vai mandar o Espírito Santo para te ajudar. Amém? Por mais pesada que esteja, irmãos, não deixe de vir à casa de Deus. O pastor fez uma mensagem profética, quando ele disse que vocês darão 3 testemunhos de grandes vitórias. A primeira vitória foi a primeira queda de Jesus, você estava firme. A segunda vitória foi a segunda queda de Jesus, você creu. A terceira vitória, o Espírito Santo te levantou e te deu os dons espirituais para você vencer as adversidades. Aleluias, glória a Deus. Não temas em hipótese alguma. Nós vamos começar o ano como guerreiros de Deus. Deus não tem alegria no espírito de covardia. Jesus disse: aquele que pega o arado e volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Ei, você que quer desistir da obra, você que está achando que Deus não é contigo, você que está achando que Deus não fala mais com você, porque você ora e o silêncio tem sido a sua resposta. Muitas vezes você dobra o seu joelho de madrugada, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, e você diz assim: Deus, fala comigo, Deus, eu preciso de uma resposta. Senhor, cura minha mãe, Deus, eu estou aqui orando a Ti, a Tua serva está padecendo, faz a obra, Senhor. E você muitas das vezes fala: Deus, o Senhor está longe. Mas Ele diz para você, conforme está lá no Salmo 40,
que as irmãs louvaram, Deus já se inclinou e ouviu o seu clamor. Amém? Glória a Deus. E continuou. Para os irmãos terem ideia, a caminhada de Jesus para a cruz tinha cerca de 1 quilômetro. 1 quilômetro. Com uma cruz de 150 quilos nas costas. Jesus tinha apanhado a noite inteira na casa de Caifás. Jesus foi esbofeteado. Cuspiram no rosto do rei do universo. Puxaram a barba dele e arrancaram os seus pelos. Homens maus, cruéis, sem amor, sem coração. E Jesus disse ainda na cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Por que tanto amor por um ser desprezível como ser humano? Por que tanto amor que você tem por aquele filho que não volta para a casa de Deus? Por que tanto amor que você tem por aquele ente querido que te maltrata? Por que tanto amor que você tem por aquele parente seu que você fala do amor de Cristo e ele não dá ouvidos? É o amor de Jesus. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Se Deus é amor, você tem que seguir o seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Jesus nos ensina que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que devemos fazer o bem, mas não devemos olhar a quem. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Amém, igreja? Glória a Deus. Se você está vendo alguém necessitado, se você está vendo alguém necessitando de um algo, e Deus tem te dado uma fartura naquela área, estende a sua mão para o seu próximo. Porque esse ato abre a janela dos céus. Amém? Você ora anos e anos por aquele ente querido. Quando você faz o bem, o Senhor estende as mãos para você e alcança aquele que você tanto ama e que até agora não deu valor na palavra. Mas Deus vai permitir uma situação pelo teu amor para que ele venha se entregar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eles foram naquela caminhada dolorosa, como é chamada a via dolorosa. Um preço caro, irmãos. Um Deus que renunciou à sua glória, como nós lemos. Toda aquela epopeia. Jesus era adorado. Os anjos curvavam-se diante dele, porque ele é o rei do universo. Quando o Pai fundava o mundo e fazia suas obras mais antigas, lá estava ele. Ele era o aluno principal. Ele era o arquiteto do universo. Ele é o engenheiro que fazia as grandes obras para o Pai. Por isso que João, no capítulo 1, diz que ele é o Verbo. E o Verbo é Deus. E o Verbo era Deus. E hoje ele se habita entre nós, porque é a palavra. A palavra é o Logos, a palavra de Deus, está entre nós para nos transformar de dentro para fora, mudar o nosso caráter, mudar o nosso ser, a nossa forma de viver. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja e não entendem esse amor. Você numa prova, você passando penúria, você em dificuldade, mas o sorriso está em você. E por quê? Por quê? Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Jesus, irmãos, é independente do seu quadro,
independente da sua enfermidade, independente do seu problema, independente da dificuldade que você esteja passando agora. Deus é fiel e vai cumprir as benéficas na sua vida. Se você crer e entregar os seus caminhos ao Senhor, Ele fará a obra e cuidará de ti. Quantos exemplos nós temos aqui na igreja, de irmãos que chegaram aqui em dificuldade. Eu sempre tenho o hábito de dizer que sobre o pastor Leandro repousa o espírito da prosperidade. E por quê? Mas o pastor me dizia: irmão Luiz, você diz isso, mas eu estou na prova. Eu choro nos cantos da igreja, porque não tenho nem família. Me perdoe, pastor, a franqueza. Estou dando testemunho do pastor, porque aqueles que são mais velhos viram o sofrimento do pastor. Hoje nós vemos ele regalado na bonança de Deus, e muitos criticam, porque não sabe o preço que se paga para chegar onde ele chegou. Amém, igreja? Glória a Deus. Alguém sabe o preço que você está pagando? Alguém sabe a dificuldade que você tem? Foram te ajudar, estenderam a mão para você quando você estava passando necessidade com os teus filhos? Alguém lembrou de você? Ou seus amigos são aqueles que só lembravam de você quando você tinha e agora você não tem? Será que esses amigos continuam frequentando a sua casa? Será que as suas amizades mudaram? Por isso Deus nos diz que nós devemos ajudar primeiro a família da fé, porque são eles que são a verdadeira família do crente. Somos nós a família de Deus. Temos que socorrer um ao outro. É inadmissível que nós deixemos o nosso irmão padecer sabendo da dificuldade dele. Devemos estender a mão. Deus está falando no início desse ano. O pastor louvou um hino, eu estava chegando atrasado na igreja, reconheço o meu erro, mas eu tive um desarranjo aqui, amém, me perdoem. O pastor louvava: Jesus está voltando. E ele disse: será que se o Filho do Homem retornar, achará amor na terra? O que você tem feito para demonstrar o seu amor? Qual é a sua atitude? Quais são as suas obras de amor diante de Deus? Porque nós vamos ser pesados, irmãos. O Senhor vai nos colocar no seu tribunal. Nós vamos julgar aqueles que são ímpios, mas também nós teremos que prestar contas a Deus, mesmo sendo salvos. Quem quer chegar com a coroa cheia de rubi no céu diante de Deus? Vocês querem? Ganhe as almas para Jesus. A Bíblia diz que o grande sábio é aquele que sabe ganhar uma alma, e a alma reflete num rubi na sua coroa da salvação. Se você crê, faça. Eu tenho me alegrado esses dias. Tem alguns irmãos aqui que têm trazido vidas, e isso está nos alegrando. Vimos o culto anterior lotado. Eu glorifiquei ao Senhor. Falei: pastor, o que está acontecendo hoje? A igreja está lotada. E mesmo assim ainda muitos nossos fiéis crentes não vieram naquele dia. Mas mesmo assim a igreja estava lotada. Isso é reflexo de que o Senhor está se alegrando contigo. Você que tem feito a obra, você que tem pregado o Evangelho, você que tem falado do amor de Jesus para as pessoas, não se intimide com o não do diabo. Pregue,
jogue a semente, que quem vai regar e fazer o crescimento é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então eles foram, e ao chegar no lugar chamado Caveira, a Bíblia diz que a cruz de Jesus não cabia. Por quê? Porque a cruz era de Barrabás. O que leva-nos a entender que Barrabás era um homem mais alto, mais robusto. E o Senhor Jesus foi pregado de um lado, mas o outro braço não alcançava. E o que eles fizeram? Amarraram uma corda no pulso dele, apoiaram o pé na cruz, deslocaram o braço do Senhor Jesus. O Senhor Jesus começou a sua agonia no Getsemane, que quer dizer prensa do óleo. Ali aconteceu um fenômeno. Jesus suou, as veias sudoríparas dilataram, e os capilares se romperam. E se rompendo os capilares, a Bíblia diz que saiu, que Jesus suava sangue naquele local. Irmãos, eu quero dizer para você, a emoção que vocês colocaram, esse fenômeno só acontece quando nós somos submetidos a uma emoção sobre-humana, acima do normal. O nosso emocional fica acima do normal, de tal forma que o nosso corpo reage, produzindo uma química que rompe os vasos capilares, e aí sai sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, tamanho a agonia de Jesus por causa da cruz. A cruz provoca agonia em você, a cruz provoca em você o suor, a cruz provoca em você o sangue, a cruz provoca em você dedicação, a cruz provoca em você retabilidade, ser reto diante de Deus, provoca em você fidelidade, porque se você é fiel a Deus, você vai vencer com certeza, mas o preço vai ser pago. Deus não vai te tirar da prova, Ele vai te dar vitória na prova. A irmã Camila falou isso muito bem. É na prova que Deus te dá vitória. Nunca peça para Deus: Senhor, afasta de mim essa prova. Não faça isso. A prova é para o seu ensinamento. O deserto é para ensinar você a ser crente. O deserto te ensina a ser melhor. O deserto molda o seu caráter para um verdadeiro cristão fiel a Deus. Nunca peça para se afastar da prova, mas peça para Deus te dar vitória na prova. Amém. Jesus pagou o preço integralmente. A Bíblia já citava isso nos Velho Testamento. O Salmo 22 fala todinha a história de Jesus na cruz. O Salmo 34, 20 fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque Deus não vai permitir. Se não me falha a memória, o Salmo 36 fala que ele não veria a corrupção, ou seja, não apodreceria o seu corpo na terra, porque ele não é um homem normal, ele é Deus. E nenhum elemento natural pode destruir Deus. Somente a morte tragou Jesus por 3 dias, conforme ele mesmo diz, o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. Assim o Filho do Homem também ficará debaixo da terra, mas no 3º dia ele ressuscitará. E a Bíblia diz que quando Jesus padeceu na cruz, muitos ressuscitaram. Diz que em Jerusalém você podia ver, o cemitério ficou vazio, as tumbas ficaram vazias, por parte daqueles que tinham obras.
Aqueles que fizeram a obra do Senhor ressuscitaram. Que interessante. E mais à frente, na ressurreição, na morte eles apareceram, e na ressurreição eles vieram para a cidade, e a Bíblia diz que todos viram aqueles que ressuscitaram. Deus, Ele não quer fazer um milagre na sua vida, Ele não quer ressuscitar os seus sonhos somente, mas Ele quer mostrar para o mundo que Ele é Deus na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos aqueles que zombaram de você verão a sua vitória. Quem toma posse da vitória em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos começar o ano como guerreiros. Eu não sei qual a sua necessidade, nem qual o desejo do seu coração, mas o Deus que está no céu, sentado entre os querubins, Ele sabe, e se você crê, Ele vai realizar em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, porque o preço foi pago na cruz. Crente tem preço, toda vitória tem um preço. Você quer chegar? Pague seu preço. Quer ser obreiro? Tem um preço. Quer ser cooperador? Tem um preço. Quer ser diácono? Também tem um preço. Presbítero tem um preço. Evangelista também tem um preço. E pastor também tem um preço. Nada com Deus é de graça, irmãos. Não que Deus não dê por amor, Ele dá por amor, mas Deus não dá de qualquer jeito. Deus não é o diabo que dá hoje para tomar amanhã. Deus dá eternamente. Amém? Glória a Deus. E ali aconteceu esse fenômeno que eu estava falando no jardim Getsemane, antes de eu ir para a cruz. Jesus suou sangue. A medicina chama esse ato de hemaditrose, que é quando a gente é colocado numa tensão tal que o nosso corpo não resiste. Gente, eu já passei quase depressão, já cheguei aos picos da emoção, mas eu não consigo imaginar o sofrimento de Jesus. Você sofre, mas você não viu a cruz, Jesus via. A diferença é essa. Você não tem poder de ver o futuro. Jesus estava sofrendo naquele momento, mas ele estava vendo a cruz lá na frente, a cruz que ele tinha que pagar o preço, os cravos, a coroa, a zombaria. E Jesus foi escarnecido. Mas o que me chama a atenção, irmãos, foi no momento em que eles estavam na cruz. Segundo os estudiosos, Jesus falou 7 palavras. Ele disse: eu tenho sede, tetelestai, lama sabachthani, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. E ele disse mais assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, em meio a toda aquela tribulação, aquela aflição, Ele nos perdoou. Por isso, quando o diabo te acusar, falar que você não serve, que você é pecador, que você é pecadora, que você está cometendo erro, que você está falho, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, se não me falha, 1 João, capítulo, se não me falha 2, né, pastor? Diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecais, sabeis que tens os advogados, Jesus Cristo, o justo. Mas, irmãos, precisamos entender uma coisa: hoje Ele é o advogado, mas amanhã Ele será o juiz. E juiz
não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Se você tem obras para ser salvo, o juiz vai te salvar. Mas se você podia e não fez, você cometeu pecado. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem, sabe que pode, que deve e não faz, comete o quê? Pecado. Por isso socorrer o próximo é graça de Deus. Se você pode socorrer, porque você está recebendo. Se você pode fazer, porque você está tendo da parte de Deus. Você tem sido abençoada. Então o que custa abençoar o seu irmão? O que custa você fazer o bem, que seja um aí da rua? Mas você não vai ser salvo só por fazer o bem, porque Deus, antes de olhar o ato, Ele vê a intenção. Se você faz para se aparecer, para Deus não serve. Se você faz por amor, Deus te honrará. Amém? Glória a Deus. E no momento da agonia, Jesus estava totalmente desfigurado, totalmente descaracterizado. Por isso que o livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz assim: que nenhuma beleza havia nele para que nós o adorássemos. Mas Jesus nos quer amando-o pelo que ele é, não pelo que ele aparenta ser ou pelo aquilo que ele faz. Quem ama Deus pelo que ele é? Amém? Glória a Deus. Nós o amamos pelo que ele é, nós o amamos, não pelo que ele aparenta ou pelo que ele faz por nós, porque isso ele já faz. Quando ele dá o brilho do sol de manhã, a lua de noite, quando você amanhece, quando você tem água para beber, você tem comida para se alimentar, quando você tem seu carro para andar, roupa para vestir, Deus tem te provido. Isso ele já faz. Mas nós devemos amá-lo pelo que ele é. E ali, um dos malfeitores que estava à esquerda de Jesus, disse assim: tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti e a nós também. Aí o que estava à direita disse: nem agora temes a Deus, estando na mesma condenação? Aí ele disse uma palavra interessante. Aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu pergunto para a igreja: que beleza havia nele? Que rei com com uma coroa de espinho? Que rei é esse? Que o seu rosto estava transfigurado, não conseguia se ver a face, tamanho sangue que escorreu sobre ele. Deram porretada na cabeça dele, seu olho foi afundado. Que rei é esse que esse homem viu? Mas lá do lado de fora, os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que se dizem de Deus, zombavam dele. Não viram nele valor nenhum. Mas um homem que estava à beira da morte enxergou um reino que muitos de nós não enxergaria. E sabe por quê? Porque nós vemos aparência, não interior. E Deus não vê a aparência de ninguém, Deus nos vê por dentro. Assim aquele homem viu a singeleza, a paz, a harmonia e o amor que Jesus demonstrou ante aquela situação. O amor de Jesus foi tão profundo que conquistou aquele homem. E ele viu um reino. E ele inaugurou o paraíso. Quem foi que inaugurou o paraíso, igreja? Um ladrão? Não foi o crente? Foi um ladrão. Porque o ladrão muitas das vezes vê o que eu e você não vemos.
nós julgamos pela aparência, nós julgamos as atitudes de Deus, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Quando a prova vem, nós criticamos a Deus, nós reclamamos de Deus. Mas Deus, por que está me acontecendo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, porque eu estou passando por aquilo? O ladrão não viu a sua prova e nem a de Jesus, ele viu o reino celestial de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão entendendo, igreja? Em nenhum momento aquele homem enxergou outra coisa. Me pergunto para vocês, que fé é esta? Que fé é esta que esse homem teve? Aonde essa fé brotou no coração dele? Muitas das vezes, quando você sofre calado, muita gente sabe que você está sofrendo. Algumas pessoas olham para você e falam: não sei como você aguenta, não sei como você suporta tamanha prova, calado, sem reclamar, e ainda vai na igreja e glorifica o seu Deus. Que é isso? As pessoas até falam para você: abandona o seu Deus. Você vai na igreja, você busca, você paga o preço e você continua na prova. Mas você não está olhando os olhos carnais. Você está vendo o amarelo fogo e o verde âmbar. Sabe por quê? O verde esmeralda. Sabe por quê? Porque é a cor do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quantas vezes vocês já viram o pastor falar: estourou uma bola de fogo sobre o irmão Mauro? Eu pergunto para vocês, que cor que é essa bola? Essa bola é verde esmeralda, é o azul âmbar, é o amarelo fogo. As cores de Deus é difícil até de interpretar, mas Deus é Deus, o resto é resto. O homem não entende, porque quando ele está olhando com os olhos natural da carne, ele nunca vai ver a glória de Deus, porque o reino de Deus, a gente olha com os olhos fechados, porque estamos orando, pedindo a Ele a intercessão por nós. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Quem entendeu que Deus está cobrando o amor de nós? Quem compreendeu que o Senhor está olhando para você e dizendo: não desista da sua cruz, porque eu sou contigo? Quem está entendendo que Deus disse assim: não tenho amor naquele que pega no arado e retorna atrás, porque a minha alma não tem prazer nele. Mas se você continuar em frente, não importa que você gatinhe, que você se arraste, mas continua buscando a Deus. Nem que seja arrastado, busque a Deus. Não abra mão da sua fé. O ladrão na cruz teve fé e foi salvo por Jesus. E só para a curiosidade dos irmãos, o nome desse ladrão era Dimas, o que crê em meio à tribulação. O outro era Gesta, aquele que zombou, escarneceu, e os corvos comeram o seu corpo. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.